tema da nossa conversa hoje é um tema de uma importância muito grande para todos nós aqui, como espíritos encarnados nesse planeta, assim como todos os temas, que a doutrina dos espíritos vem nos trazer. Mas educar os filhos nos traz responsabilidades muito grandes, que são tanto nossas para conosco mesmo, como nossa para outros espíritos. Não que o que a gente faça aqui seja única e exclusivamente com consequências para nós mesmos. Todos os nossos atos têm consequências e a gente tem que assumir isso. E essas consequências envolvem muitos outros espíritos que se ligam numa rede e nós estamos de fato todos conectados. Mas quando Deus nos confia uma alma, um espírito com a missão e nos dá a missão de sermos, quando eu disser aqui pai, mãe, eu estou querendo dizer qualquer tutor dessas crianças, cuidadores, avós, tios, padrinhos, irmãos mais velhos que muitas vezes são responsáveis por cuidar precocemente de irmãos menores. Então Deus nos dá essa missão. E será mesmo uma missão? Será que nós temos reais comprometimentos em relação a isso? E será que encontramos desafios? Esse documento da Unicef de 2021 nos diz que de 2011 a 2018 houve um aumento das notificações por violência autoprovocada entre jovens de 15 a 29 anos de quase 7 mil para quase 45 mil casos no Brasil. E nos diz ainda, nesse relatório mundial, especificamente falando sobre o Brasil, que 1 em cada 6 meninos e meninas entre 10 e 19 anos possui algum tipo de transtorno mental. Isso está colocado aqui para culpar os pais disso? Não, de maneira nenhuma. Mas isso foi colocado e eu resolvi trazer para nos mostrar a importância e a responsabilidade que nós assumimos hoje ao resolvermos ter um filho, criar um filho, adotar um filho e cuidar desse filho durante a vida. Ainda no relatório da Unicef de 2023, final do ano passado, 75% dos transtornos mentais têm seu início na infância e desses metade antes dos 14 anos de idade. E esse próprio relatório da Unicef, estou falando só de Unicef por enquanto, ele dá algumas dicas para os pais. Eles orientam os pais no final do relatório: pais, sejam mais presentes. E não é aquela presença ausente que infelizmente todos nós fazemos hoje. Que é aquela presença de uma família inteira no mesmo recinto. Essa carapuça serve para mim, acho que para quase todos. Cada um com seu celular, no seu mundinho externo, ou seja, é uma presença totalmente ausente. Os pais devem ter tranquilidade, nós devemos ter tranquilidade nas nossas ações. Diante de alguma ação, na frente de uma criança, na frente de um filho, agir sempre com calma, respirar, contar não até 10, mas até 1000 em algumas situações, porque eles sugam tudo que sai da gente. Essas crianças são como verdadeiras esponjas. Nós devemos administrar os sentimentos grandes, tanto aqueles felizes de euforia, quando o seu time faz um gol na final de um campeonato, você sai chutando a televisão. Mas eu estava feliz. A criança não consegue entender aquilo direito. Quanto os sentimentos ruins, os sentimentos grandes ruins de excesso de raiva, de violência, de sair xingando, de gritar no trânsito, de coisas que a gente está acostumado a fazer, parece que virou uma coisa normal no nosso dia a dia. Mas, sobretudo, essa orientação de nos cuidarmos. Ninguém que não se cuida consegue cuidar de outro. Ninguém que não ainda aprendeu alguma coisa consegue ensinar a outra pessoa. Então, esse cuidado da nossa saúde física, mental, espiritual, a gente deve prestar sempre muita atenção nisso
E esse é um estímulo para que nós nos esforcemos, porque nós viemos nesse mundo cheio de defeitos e imperfeições. E quando a gente escolhe ter um filho, mas eu não sou ainda um espírito perfeito, eu não vou ter filho. A gente nunca vai ser nesse planeta um espírito perfeito. Então, a partir da hora que a gente opta por cuidar de um filho, a gente tem que, ao menos, estarmos nos esforçando para cuidarmos primeiro de nós, da nossa saúde, de fazermos a nossa reforma íntima, a nossa renovação interior, para poder cuidar de uma outra pessoa. E o que a doutrina espírita nos revela em relação a esse tópico? Como a doutrina espírita, como a doutrina dos espíritos pode nos ajudar nisso? Então eu vou ler aqui uma questão do Livro dos Espíritos, a questão número 582, que fala o seguinte: a gente vai ficando velho, em vez de comprar livro grande, o tamanho do livro, né? Aí passa bem agora nós de ler. Questão 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? É sem contestação possível uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo um grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais a fim de que estes o dirijam pela senda do bem e lhes facilitou a tarefa para os pais, dando aos filhos uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Então, eu poderia encerrar essa palestra apenas com essa simples questão do Livro dos Espíritos. Mas vamos falar um pouquinho mais. Tudo que eu disser aqui hoje vai estar baseado em obras da literatura espírita, nas obras básicas de Allan Kardec, em livros de Chico Xavier. Nesse livro, Educadores do Coração, que é um livro de Walter Barcelos, que sempre é vendido na Feira Espírita, que acontece no fim do ano, que é na praça. E é um livro muito interessante para quem quer se aprofundar um pouco mais no assunto. A questão número 110 do livro Consolador faz a seguinte pergunta: qual a melhor escola de preparação para as almas encarnadas no planeta? E a resposta é a seguinte: a melhor escola ainda é o lar, onde toda criatura deve receber as bases da educação e do caráter. Então, a melhor escola para o espírito é, sem sombra de dúvida, o lar. E são os pais os grandes mestres do coração. Existe a educação intelectual, cérebro, isso é feito em escola, isso é feito em livros, isso é feito pelos grandes mestres, professores, que sem dúvida é algo importantíssimo para a educação de uma criança. Mas a verdadeira escola para o coração, ela está na doutrina, ela está no Evangelho de Jesus, ela está aqui nas evangelizações. E hoje, a gente tem uma alegria muito grande nessas 3 salas, tem mais de 20, quase 30 crianças aqui na evangelização espírita todo domingo. E os pais são realmente os grandes mestres do coração dos filhos. As escolas têm seu papel, as casas espíritas o papel enorme, mas por que o lar? Por que os pais? Porque os pais, além de conviverem a grande parte do tempo deles com os filhos, aquelas crianças, lógico, até elas chegarem para uma determinada idade e assim tomarem suas rédeas. Mas os pais, todos nós que somos pais, que cuidamos de qualquer forma de uma criança, estabelecemos lá no plano espiritual um compromisso que vem de onde? Esse compromisso não foi na hora que aquele casal resolveu ter um filho. Esse compromisso não foi feito durante a gravidez. Esse compromisso não foi tão pouco na hora do parto. Foi muito antes disso. Esse compromisso foi feito muito tempo atrás, quando muitas vezes espíritos em desafeto de vidas anteriores se encontraram e foi feito um planejamento reencarnatório para vários.
E os pais combinaram mais ou menos assim: nós vamos primeiro e você vai depois. Você vai ser o nosso filho, você que foi o nosso desafeto em outras vidas, em várias encarnações. Você vai vir agora como nosso filho, e nós vamos te amar de todas as formas, da melhor forma possível, e te orientar e te ensinar para que você saia do planeta melhor do que você chegou. E a gente falha muito nessa missão. Todos nós falhamos muito. É muito fácil falhar e é muito difícil manter esse compromisso lá de cima. Tanto é que a gente está aqui até hoje tentando. E qual é a melhor fase de fazer isso? É nos primeiros 7 anos de vida. É claro que depois de 7 anos, não, agora meu filho é do mundo, não tem mais responsabilidade sobre ele, de maneira alguma. A nossa responsabilidade como pais, ela vai a vida toda. Mas, como diz Chico Xavier no livro A Sombra do Abacateiro, a educação não é um processo que possa ser levado a efeito quando a criatura já adquiriu hábitos. E nessa fase, nesses primeiros 7 anos de vida, a criança ela tem uma altíssima sugestionabilidade. Ela recebe, eles são como se fossem pequeninos médiuns que recebem as ondas mentais eletromagnéticas que vêm de tudo quanto é lado. E de onde que vem mais? Dos pais, da família, do pai e da mãe. Então, esse é um período onde nós devemos ter muita atenção. E ninguém é mais passível de ser sugestionado do que essa criança nessa idade. Nessa fase, a transferência mental dos pais ao filho, ela é muito poderosa. Tudo que a gente pensa, sente, fala e, sobretudo, faz, está sendo transferido, está sendo entregado ali àquelas crianças que estão sob nossa responsabilidade. Mas a criança é um espírito zerado, vamos dizer assim, ele nasce para os pais então moldarem. Não é isso. Nenhuma criança, ninguém que vem ao mundo é uma página em branco. Todos nós e nossos filhos também são assim. Vieram por milênios e milênios, adquirindo reflexos condicionados que podem ser bons ou podem ser ruins, e no mundo que a gente vive, a maioria é ruim. E traz isso consigo. E cabe aos pais promover e tentar desenvolver os reflexos mentais nobres naquelas crianças. Cabe aos pais ajudar de todas as formas aquele espírito sair do planeta e voltar para a verdadeira vida espiritual melhor do que quando ele chegou. É uma tarefa fácil? De maneira alguma. As crianças, elas são observadoras. A criança está lá no canto da casa, você está no outro, e você acha que não está nem sabendo o que está acontecendo. Um ano depois ela fala: você lembra aquele dia? Você estava falando isso, estava pensando nisso, você estava discutindo isso com a mamãe. Eles têm um potencial de observação e não, todo mundo sabe disso. Todos nós. Não precisamos ser experts em educação para a gente saber isso. E os hábitos que nós desenvolvemos em casa vão ajudando a moldar, determinar o caráter dessa criança. Bons hábitos. Criação de bons hábitos em casa é fundamental para o desenvolvimento do caráter dos filhos. Desde os nossos pensamentos, onde a gente emana vibrações que são recebidas por essas crianças, até os nossos sentimentos, nossas palavras e, sobretudo, os nossos exemplos. O exemplo é o mais poderoso ímã do espírito e é o elemento mais importante no processo da educação no ambiente familiar. Então não adianta falar, não adianta o blá blá blá, se nós não mostramos para a criança. E a gente cai todo dia nessa armadilha, se podemos chamar de armadilha. A gente fala uma coisa e a gente não faz. A gente fala outra e a gente não consegue fazer. E eles vêm depois cobrando isso da gente. E como que isso vai ser processado na cabeça desses pequenos? Eu ouço uma coisa dos meus pais, dos meus avós, mas eles não fazem.
Eles me mandam ser calmos, vão brigar na escola, mas eles gritam com todo mundo no trânsito, buzina para todo mundo. Eles mandam ter educação, mas eles não respeitam as pessoas na rua. Eles me falam para ser calmos e tranquilos, mas eles estão constantemente irritadiços, nervosos e agressivos. Então, a palavra tem que andar junto com o exemplo. E educamos a criança muito mais pelo que somos e praticamos do que pelo que sabemos e ensinamos, como eu disse, através de conselhos, através de proibições, de castigos. Isso faz parte? Falar faz parte? Claro que faz. A questão é que não pode ficar só na palavra, tem que pular para a última etapa. E às vezes é a etapa mais difícil. E a gente tem que fazer isso. A gente tem esse papel de receber essas crianças na foto da esquerda e ajudá-los a transformá-los a que eles virem isso aí. Embora hoje muitas crianças já nasçam direto assim, né? A gente tem que tentar pelo menos não atrapalhar esse processo. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, que tem o título Honrai vosso pai e vossa mãe, é dito assim, uma fala voltada para as mães. Muitas dentre vós, em vez de expulsar por meio da educação os maus princípios inatos, provenientes das existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por descuido ou por uma culposa fraqueza. E mais tarde, o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos filhos, será por vós desde esta vida o começo da vossa expiação. Esse grito foi meu, porque muitas vezes não é por maldade, não é por perversidade, muitas vezes é por fragilidade nossa, por descuido, realmente por fraqueza nossa. E Santo Agostinho, quando comenta algumas passagens do Evangelho, desse livro que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz algumas frases muito interessantes e eu repliquei. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Então não é apenas a nossa vida que a gente tem que prestar contas. Se a gente escolhe ser pai e ser mãe, a gente também presta contas do que nós fizemos. Claro, do que nós fizemos com todos que estão na nossa teia de ligação, mas principalmente em relação àquele filho. Se por vossa culpa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Agora existe uma particularidade também, que inclusive está até no Evangelho nesse capítulo. E se os pais fazem tudo o que eles podem, o possível e o impossível, naquela tarefa educativa da escola, do coração, do lar, e mesmo assim os filhos não seguiram o que a gente gostaria, porque os pais às vezes lutaram a vida inteira, aí já não é tanta culpa mais dos pais. Se foi feito tudo possível, tudo de acordo com os ensinamentos de Jesus, que a doutrina dos Espíritos nos mostra, aquele Espírito do Filho também tem a sua responsabilidade. E se os pais fizeram de tudo, eles não vão sofrer essas consequências da mesma forma do que se forem omissos e tiverem sido omissos em muitas situações. Então, vós mesmos, pais, assediados de remorsos, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta. Como? Solicitarei para vós e para ele, o Filho, outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados, em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Então, o que não se resolve aqui vai ficar com a próxima. E é o que a gente não quer. Nosso momento está chegando. De acordo com o relato até mesmo de Emmanuel, esse processo de transição planetária para o mundo de regeneração começou lá em 1754, a relato dessa data. Não que seja específico.
E de 1754 até 2054, esses 300 anos, é que aparentemente está se processando esse processo de regeneração. Então, cada vez mais estamos tendo as nossas últimas oportunidades. A maternidade e a paternidade são magistérios sublimes. O lar, de acordo com André Luiz, é a primeira escola. Os pais são os primeiros professores e o primeiro dia de vida é o primeiro dia de aula do filho. Ao menos a aula presencial. A aula online, aquela comunicação online, já vem se estabelecendo há muitos e muitos tempos atrás. Então, o que a gente pode fazer? A gente tem que deixar, termos em casa um verdadeiro lar espírita, um lar que ensina as crianças os valores, ensina as crianças a corrigir os defeitos, a corrigir as imperfeições, que não tolera tudo, que não aceita tudo. É muito difícil fazer isso. É muito difícil o equilíbrio disso aí. Mas a gente tem que se esforçar. A gente tem que tentar promover uma educação evangélica em casa. Ensinarmos o evangelho para os filhos. Temos que ser mais próximos dos filhos. Saber o que eles gostam. Conhecer os seus medos, suas dúvidas, suas preocupações, o que os faz mais feliz, mais alegre, mais triste, mais nervoso, mais preocupados, mais ansiosos. Às vezes a gente não consegue fazer isso. A gente está ali todo dia e não consegue. Valorizar muito mais os bens espirituais do que os bens materiais. Vivemos hoje no auge da valorização da matéria, do auge da valorização de bens materiais, no auge da valorização de uma vida que às vezes não existe, é virtual. É muito louco isso, a vida não existe, a vida só está no mundo virtual que não existe. E as crianças estão ali, conectadas com aquele mundo, 100% de tempo, e a gente fala que vai dar jeito, que vai dar jeito, que vai dar jeito, e a gente tem dificuldade enorme de resolver isso em casa. De deixar que eles usem a tecnologia, porque eles nasceram, as crianças mais novas, nasceram nesse mundo de tecnologia, nós não. Nós temos que aprender a usar isso, eles já nasceram. Então vamos tirar a tecnologia deles, simplesmente corta a internet. Nunca, isso não existe. Por isso a valorização dos bens espirituais deve ser superior em muito aos bens materiais. E a responsabilidade educacional que a gente tem em casa, a gente tem que ser em casa. Não adianta sermos bons na rua, darmos esmola, ajudarmos uma pessoa que pede, levar cesta básica em tal lugar, sopa em tal lugar. Se em casa a gente é totalmente diferente, que bondade é essa? Que exemplo é esse? A gente quer dar um exemplo, mas em casa a gente faz diferente. A gente nem enxerga aquele filho. Essa frase de Chico Xavier, de Emmanuel: quantos se dizem portadores da caridade para o mundo e relegam o lar ao desespero e ao abandono. A gente sabe que todo dia é dia de empurrar pedra, morro acima. A gente vive num mundo de provas, expiações, num mundo de sofrimento. Esse é o mundo que a gente está. Esse é o mundo que nós escolhemos, ou talvez que nós não tivemos escolha, mas estamos nele para nos melhorarmos. Então vamos dar a melhor orientação espiritual, liberdade e limite. E essa é a grande questão. Qual o limite da liberdade? A liberdade é a gente fazer o que a gente quer, a hora que a gente quer, com quem a gente quer, do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer. A liberdade exige limites. E muitas vezes a gente não consegue impor esses limites em casa e a gente vê muita falta de limites ao nosso lado no dia a dia. Disciplina. Não é aquela disciplina do chicote, da correia. Eu apanhei de correia. De vez em quando a gente tem que dar uma correadinha assim, isso não faz mal não. O negócio é não usar isso como única forma de cuidado. A disciplina deve ser feita predominantemente com amor. A correção dos filhos, a corrigenda dos defeitos dos filhos, das imperfeições que nós já identificamos nas crianças, deve ser feita com o máximo amor possível.
difícil, não é fácil o equilíbrio. E em relação aos filhos difíceis, eu queria ler uma página aqui desse livro, que é o Educadores de Coração. Uma página não, um parágrafo pequeno. O mentor espiritual Emmanuel, no livro Leis de Amor, questão número 5, explica a lei de causa e efeito no destino das criaturas. Os filhos problema são aqueles mesmos espíritos que prejudicamos, desfigurando-lhes o caráter e envenenando-lhes os sentimentos. Isso expressa uma das grandes bases, os grandes pilares da doutrina espírita, que é a lei de ação e reação. Tudo que fazemos vai ter uma consequência. E às vezes aquelas famílias vêm juntas por inúmeras e inúmeras reencarnações, exatamente com esse objetivo. Por que o meu filho é tão difícil? Por que eu tento, e ele não faz? E faz tudo diferente do que eu peço, do que eu tento que ele faça. A gente tem explicação, às vezes não tem nessa vida, às vezes a gente se revolta e briga com o filho e fica de mal, e a gente vê casos de pais, mães e filhos que passam anos sem conversarem e às vezes desencarnam nessa situação. A explicação quase nunca vem da mesma vida. Existem os problemas gerados pela mesma vida, existem as doenças geradas por essa vida, mas a maioria são geradas lá atrás, a maioria encontra suas causas lá atrás, em outras encarnações. Pestalozzi vem através, Pestalozzi foi um grande educador do século XIX, inclusive Allan Kardec estudou um tempo em uma de suas escolas, ele fundou várias escolas para órfãos, para crianças carentes, na Europa, na Suíça, para vítimas de guerra. Então essa pedagogia que Pestalozzi instituiu, a metodologia do ensino através de amor, de prática, de vivência na natureza, essas formas de metodologia pedagógica vêm mudando com o tempo, de acordo com os estudos da psicologia infantil. Isso sempre vai mudar. As escolas sempre vão mudar as suas formas de ensino. Agora, em casa, no lar, esse é o nosso manual. Esse é o manual que devemos seguir, o Evangelho de Jesus, e esse é o maior professor de todos os tempos, o maior modelo de ser humano que já passou por esse planeta. E o verdadeiro educador espírita que interessa para Jesus não está circunscrito a uma sala de aula, ao estabelecimento de ensino. Temos ali vários exemplos. Simão Pedro, Paulo de Tarso, Maria de Magdala, que após a sua conversão seguiu Jesus por muito tempo, Padre Germano, Tomás de Aquino, e o maior exemplo no Brasil que nós temos, Chico Xavier. São espíritos difíceis de se encontrar, que abnegaram tudo que tinham a sua vida inteira pela ajuda ao próximo, pela educação cristã que Jesus tanto pediu. Então, para finalizar, uma mensagem aos pais e educadores de algo muito importante que não podemos nos esquecer. Se o lar deve entrosar-se com a escola, o culto do Evangelho em casa deve unir-se à matéria lecionada em classe, na iluminação da mente em trânsito para as esferas superiores da vida. Todos nós devemos fazer o possível e o impossível para fazermos o Evangelho no lar e em casa. Isso é tão importante que nós temos aqui, já tivemos palestras exclusivas sobre o Evangelho no lar, ensinando como faz, explicando a importância. O Evangelho do lar protege a casa, cria um halo luminoso de espiritualidade amiga, benfeitora, que protege o lar contra a invasão de espíritos que agem ao contrário. E como sempre, onde há luz, não há trevas. Eu ouvi esses dias um negócio muito interessante numa palestra, só a gente apagar a luz, né?
está escuro. Na hora que você acende, pronto, a luz chegou, a escuridão foi embora. Então, onde há espíritos iluminados, há dificuldade grande na entrada de espíritos nas coisas. E para a gente finalizar, essa imagem de Jesus ensinando, educando os seus filhos, há quase 2000 anos atrás. Jesus foi um dos poucos que conseguiu, talvez ninguém conseguiu como ele, através de tudo, através do sentimento, dos pensamentos, das palavras e principalmente do exemplo dos seus feitos, ensinar com amor, com bondade, tudo aquilo que ele veio nos mostrar. E ele veio e nos mostrou, de corpo e alma, tudo que está escrito no Evangelho, tudo que foi codificado pela doutrina dos Espíritos, mastigadinho para a gente ler e aprender e não ficar nos livros e tentar colocar em prática, que é a parte mais difícil da história. Mas é por isso que a gente está aqui. Se a gente está aqui ouvindo isso no domingo à noite, é porque a gente está buscando. A gente está pelo menos querendo se ajeitar nesse caminho do bem. Muito obrigado. Boa noite.